Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui para mais esse vídeo, né? Mais esse trabalho, dividindo o pão, partilhando, que é a palavra, né? Que é o nosso Salvador Yahushua. E hoje, amados, eu gostaria de dividir com vocês a carta de Yel-Hukaf, que o sistema batizou de Tiago, né? E como eu sempre digo nos vídeos, né, no começo dos vídeos, que a gente, na hora de ler as escrituras, lê com muita atenção, com calma, não respeitando os versículos, epígrafes, essas coisas que o sistema maldito, satânico, inventou para confundir a nossa mente, amados. E sim, amados, pedindo ao Criador que ele nos dê o conhecimento, o pleno entendimento das coisas que estão nas Escrituras. E não por influência de homens que a gente comece a ler, mas sim pelo que o Criador nos ensina, amado, nesse sentido, né? Então vamos lá. De Yahukaf, emissário de Yahu e do Salvador Yahushua, o Messias. Para as 12 tribos da diaspora. Paz. Amados, quando ele fala 12 tribos aqui, lembrando, amados, no começo que saiu a boa notícia e tal, primeiramente foi anunciado para os Yahudim daquela época, seriam os judeus, se como judeus, né? Mas lembrando que essa mesma boa notícia é a mesma que eles pregaram para os Yahudim, é a mesma coisa, serve para nós também, amados, porque quando o Messias derramou seu sangue no madeiro e nos levou ao Pai, acabou a inimizade que existia, judeu, grego, ou israelita, ou seja o que for, amado, e sim um só povo, nesse sentido, tá, amados? Então serve para nós também, tá? Nesse sentido. Considere o motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentam diversas tentações, porque sabe que o teste de sua confiança produz perseverança. Deixe a perseverança completar a sua tarefa para que você se torne maduros e íntegros, faltosos de nada. Entretanto, se algum de vocês faltar sabedoria, peça ao Criador que a todos concede de modo generoso e sem condenação, ele lhe será dada. Peça, porém, com confiança, amado. Pedir com confiança, acreditando nisso. Confiança no Salvador Yahushua, confiando na palavra, na escritura, amado, nesse sentido. E sem duvidar, porque os incrédulos é semelhante a uma onda do mar, arremessada, arremessada e guiada pelos ventos. Na verdade, essa pessoa não deve pensar que recebe algo do Criador, por ter a mente dividida e instável em tudo o que faz. Entendeu, amados? É aquela coisa, não, mas será que esse é o caminho? Ah, mas será? Lá no sistema era isso, não sei o quê. Mas, amado, a gente não sempre eu digo, aqui em casa mesmo eu digo, a gente tem que estar firmado na palavra, no ensinamento do nosso Salvador, amados. E a gente sabe que o sistema é satânico porque eles amam, é o maldito dinheiro. Eles fazem os irmãos de meio de comércio, como investimento, amados. É triste falar, mas igreja é um comércio, é uma empresa lucrativa, nesse sentido, né? Então a gente sabe que esse povo, se não se arrepender dos caminhos errados, do caminho errado, dos caminhos, porque existem muitas religiões, amado, porque existe só um caminho, que é Yahushua. É a palavra da vida, existe só um caminho do Pai, que é Yahushua. Nesse sentido, tá? Vamos continuar. Que os irmãos de condições humildes se orgulhem de sua posição elevada, mas o irmão rico deve se orgulhar por ser humilhado, porque a semelhança da flor do campo, ele venecerá, pois que o sol se levantará e queimará e seca a planta, de modo que sua flor cai e sua beleza é destruída. Da mesma forma, as pessoas ricas, em meio aos seus afazeres, murchará. Entenda, amados, isso que eu falo para vocês, aquelas pessoas que querem a riqueza deste mundo, que estão buscando a riqueza deste mundo, amados, eles se desviam do alvo, né? Porque nós sabemos já que a glória deste mundo, as riquezas, os reinos, o poder, tanto político como religioso, é de Rassatã, amados. É dele, esse lixo é dele. Entende? Então, quem busca essas coisas, infelizmente é triste falar, mas perde o alvo, amados. Sai do caminho. Quão abençoado é o homem que persevera quando tentado, porque depois de ter passado no teste, será coroado com a vida, que o Rim prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado
pelo Criador. O Criador não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Amados, aqui é muito claro em falar. O que as pessoas, o que o mundo nos ensina? Quando você vai no banco, por exemplo, você vê lá que no banco eles têm aqueles panfletos, né? Sobre planos, aí mostram as pessoas felizes, né? Rindo numas piscinas, férias e tal. Mostra coisa boa, dizendo que o mamão, o Deus deste mundo, o dinheiro, traz vida boa, né? Isso é uma mentira, amados, que o dinheiro traz vida boa. Ao contrário, ele traz sim desgraça para a vida da pessoa. Porque quanto mais a pessoa fica rica, quanto mais se endivida, mais preocupada ela fica e mais longe do Criador a pessoa fica, porque ela fica procurando cada vez mais, e se perde. Então, a pessoa é tentada por aquilo deste mundo, pelas coisas deste mundo, as coisas que a carne gosta, que é riquezas, o melhor dessa terra, enfim, tudo isso é contra a vontade do Criador, porque essas coisas são do inimigo, amados. Pode ter certeza disso, sem dúvida. Então, tendo sido concebido o desejo da luz, o pecado, vamos ver, calma aí, o seu desejo. Então, tendo sido concebido o desejo da luz, o pecado, e quando o pecado cresce plenamente, da luz é a morte, tá vendo, amado? Ou seja, quando você dá a luz ao pecado, quando você dá lado para cometer pecado contra o próximo, dá lado para buscar as riquezas podres do mundo, amado, nesse sentido. Não se iludam, meus queridos irmãos. Todo bom ato de adoração e todo presente perfeito vem do alto, descendo do Pai, que fez as luzes celestiais. Com ele não há variação nem trevas, causada por variações. Tendo feito sua decisão, ele nos gerou mediante uma palavra confiável, amados. Olha aqui, ó. Aqui, amados, está falando mais uma vez do batismo, que tem que nascer da palavra, nascer do Messias, nascer do entendimento puro do Criador, não da água, que é uma sombra deste mundo, a água de Rassatã das igrejas, desses tempos malditos, amados. Nesse sentido. Vamos continuar. Para que pudéssemos ser uma espécie de primeiros frutos de tudo o que ele criou. Portanto, meus queridos irmãos, que cada um de vocês seja rápido para ouvir, mas vagaroso no falar e vagaroso para se irar, porque a ira do homem não realiza o amor do Criador. Assim, livres de toda vulgaridade e mal evidência, recebam com humildade a palavra implantada em vocês, a qual pode lhes salvar a vida, amados. Não enganem a si mesmo pela mera audição do que a palavra diz, mas pratiquem. Quem ouve a palavra, mas não faz o que ela diz, é como a pessoa que olha a sua face em um espelho e observa-se nele, vai embora e imediatamente esquece a sua aparência. Amados, isso aqui é uma puxão de orelha para nós, amados. Não adianta a gente falar da verdade, não adianta a gente estar aqui proclamando a boa nova, e se a gente não faz as obras, amados, as boas obras. Entende? Nós temos que praticar o que a gente tá aprendendo do Criador, senão não adianta, como a palavra mesmo fala, né? É semelhante ao homem que olha o seu rosto no espelho, né? Ó. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto a lei perfeita que concede liberdade e não se tornar um ouvinte que se esquece de tudo, mas alguém que pratica a obra que ela requer. Qual que é essa obra, amados? Não é amor ao próximo? Não é cuidar da viúva, não é cuidar do órfão, não é dividir nossos bens materiais com os que precisam, com os que necessitam, na necessidade, amados. Não é isso? Essa é a boa obra, amados. É amar nosso próximo sem ter inveja, sem ter maldade. Um amor puro e verdadeiro, sem interesse, sem puxação de saco, babação de ovo, amado, mas sim em pureza, e sim, amados, em humildade para com nossos irmãos e irmãs. E, aliás, todos nós somos irmãos, amados, todos nós. Porque quando o Messias derramou seu precioso sangue no madeiro, ele abriu a porta para toda a humanidade, para todo o povo. Quando a Escritura fala a palavra escolhido, por que escolhido, amados? Porque é uma escolha individual de cada pessoa. A pessoa escolhe esse caminho. Eu escolhi seguir esse caminho, eu quero seguir esse caminho. Se for necessário, eu derramaria até meu sangue, amados, por essa boa nova.
pelos meus irmãos e irmãs pela verdade, amado. Nesse sentido, é uma escolha minha, por isso que é escolhido. Todas as pessoas foram escolhidas pelo Criador, mas as pessoas, elas preferem o erro, amado. Se essas pessoas que estão no maldito sistema religioso não acordarem, não se converter ao caminho da verdade, que é Yahushua, que é o caminho verdadeiro, amados, o antigo caminho, elas vão perecer, amados. Isso aí é óbvio, amados, nesse sentido. Vou continuar. Vou até ler de novo aqui, voltando um pouquinho. Ó. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto a lei perfeita que concede liberdade e não se tornar um ouvinte que se esquece de tudo, mas alguém que pratica a obra e que ela requer, então será muito abençoado em tudo o que fizer. Amados, abençoado aqui não está falando bênçãos do mundo, tá, amados? Abençoado seria no entendimento, né? Abençoado seria na perfeição do amor, a perfeição da caridade, a perfeição da paciência, enfim, nesse sentido, tá? Porque neste mundo o nosso Salvador prometeu para nós vida eterna, amado. Foi a vida eterna, né? Ou seja, no último dia, nos ressuscitar nesse mesmo corpo, nesse mesmo aspecto, novamente tudo, ressuscitar de novo. E segundo as Escrituras, quando nós for levado nas alturas, pelo seu maravilhoso poder, nós teremos um corpo igual ao do nosso Salvador Yahushua, né, amados? Nesse sentido. Ou seja, matéria, uma matéria eterna. Não espírito, mas sim uma matéria eterna, uma matéria palpável, nesse sentido. Vamos lá. Observante a religião, tá? Vamos ver aqui. Tudo fizer. Então, muito observação sanitária. Alguém que se considera observante da religião e não controla a sua língua está enganando a si mesmo, e sua observância não vale de nada. A observância religiosa que o Criador, o Pai, considera para irrepreensível está em cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, não deixar contaminar pelo mundo. Tá vendo, amado? Esta é a da religião do Criador. Essa é a religião, o amor ao próximo, se abster das coisas do mundo, abandonar as coisas deste mundo, os lixos deste mundo, amado. E sim, fazer realmente o que a obra é. O que é a obra do Pai? Que nessa igreja fala a obra de Deus. Essa obra de Deus deles, amado, é o que é? É juntar tesouro, é extorquir os nossos irmãos, é passar a perna no irmão, enganar, é mentir. Essa é a obra deles, amado. Eles só pensam neles, amado, nesses cães gulosos do inferno. Falo mesmo, porque, como diz a Escritura, o próprio Shaul fala isso 2 vezes, está em Coríntios. Maldito aquele que seja um de nós, por exemplo, que seja um de nós, que venha com outra boa notícia, além de que vos ter anunciado, seja amaldiçoado. 2 vezes eu repetir isso. Então existe só uma boa nova, amado, não existe duas. Essa boa nova que estamos no sistema aí, essa boa nova é bagaço, é lixo, amados, não presta. Nesse sentido, vamos lá, calma o mundo. Dificuldades não deixar contaminar o mundo. O que é contaminar o mundo, amados? Aí não está contaminado do mundo. Amados, a gente sabe que eu até fiz o trabalho dos vídeos, esse trabalho dos vídeos sobre as datas comemorativas do ano. Né? O que é uma contaminação? Ou seja, aniversário é satânico, Dia das Mães é satânico, Ano Novo é satânico, casamento dos sistemas, rituais são satânicos, amado. Veja os vídeos no canal lá, amados. Veja os vídeos lá que eu fiz esse trabalho para os irmãos e irmãs. Vejam lá, amados. Se libertem. Se liberte do maldito sistema deste mundo, dos Illuminati, que o sistema religioso, político, protestante, seja o que for, do sistema mundial deste mundo podre, é satânico. E os Illuminati que estão controlando isso, que são as 13 famílias escolhidas por Rassatã para governar o lixo dele, amado, que é este mundo. Nesse sentido, tá? Pesquisem, vejam lá, amados, vocês vão achar muito interessante os vídeos. Vamos lá. Meus irmãos, pratique a imunar. Que imunar sabe que é fé, né, amados? E fé é uma deusa Fides, né? É uma deusa que os romanos adoravam como deusa da... Era um deus da política lá. A palavra fé, na verdade, a palavra fé, ela é uma adoração à deusa Fides. Esse deus, ele era cultuado na Roma antiga pelos romanos, que seria o sistema político daquela época, entende? Eu vou fazer mais para frente um vídeo sobre essas palavras, sobre santo, sobre fé, sobre esperança, sobre amém, tá? Que são tudo adorações a deuses antigos, a mitologia. Tem a palavra correta de falar, porque para santo é pureza, puro, né? A palavra graça, a gente sabe que é a bondade do Pai, é bondade, porque graças também são as 3 filhas de Zeus, as 3 prostitutas de Zeus, né? As 3
as 3 filhas daquela que elas mexiam com bruxaria, feitiçaria e tal. Isso eu tô fazendo, mas eu vou fazer o vídeo, amados. Eu vou fazer o vídeo para dividir com os irmãos isso, tá? Vamos lá. Meus irmãos, pratica imunar de nosso Salvador Yahushua, o glorioso Messias, sem demonstrar favoritismo. Tá vendo, amado? Seja com todo mundo, não escolher. Com todo mundo, amado, não importa. Todos nós somos humildes, nós somos o mesmo povo, os mesmos irmãos, amado. Eu sou apenas um humilde seguidor como você, como tantos outros, amado. Eu sou apenas um humilde seguidor do Messias. Entenda nesse sentido, amado. O único mestre salvador é Yahushua. Muita gente fala, você se acha o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, amado. Quem que é o dono da verdade? Não é Yahushua, o Messias. E quem que eu estou seguindo? Não é ele, amados. Não é o ensinamento dele. Não estou falando do amor que ele tem por nós, do amor, dos exemplos que ele deixou, que é amar o próximo, que é cuidar dos irmãos, um bom sentimento, um amor puro e verdadeiro. Então, amados, eu sigo o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sigo o dono da verdade, que é Yahushua. Ó. Favoritismo. Suponho que um homem entre em sua sinagoga lá. Sinagoga. Ó, amado, ele vai colocar um exemplo aqui. Olha só. Sinagoga, a gente sabe que é igreja. Ele vai pôr um exemplo. Como o sistema é podre. Entende? Para as pessoas entenderem que estão no sistema religioso. Naquela época, ele está falando para pessoa para aquela época, também serve para hoje. Olha só. Ó, suponho que um homem entre em sua sinagoga com anéis de ouro e roupas caras, e também entre um pobre esfarrapado. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras, ele disser, sente aqui, neste bom lugar, enquanto dizem ao pobre, você fique aí em pé atrás, ou sente-se no chão, junto aos meus pés. Então, não estarão criando distinções entre vocês mesmos, emitindo juízos com motivações malignas? Ouça, meus queridos irmãos, o Criador não escolheu os pobres do mundo para serem ricos na imuná e receber o reino que ele prometeu aos que o amam? Só uma breve explicação, amado, antes que os cães comecem a pensar que eu estou defendendo o sistema religioso. Ó, quer ver aqui, ó? Ó, vamos ver aqui, o favoritismo, ó. Suponha, fez uma suposição, amado, tá? Suponho que um homem entre em uma sinagoga com anéis de ouro e roupas caras, e também entre pobre e farrapado. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras, ele disser, sente aqui, neste bom lugar, enquanto disser ao pobre, você fique em pé ali atrás, e se sente no chão, junto aos meus pés, e não estarão criando distinção entre vocês mesmos, emitindo juízo com motivação maligna. Tá vendo, amado? Ou seja, nosso irmão Yahucaf, ele fez uma comparação, ele fez um exemplo daquela, digamos assim, para as pessoas que frequentavam os templos malditos naquela época, e serve para hoje também, porque eles vejam, analisem se eles não fazem distinção de pessoas, vejam se isso não é coisa maligna, entende, amado? Nesse sentido, tá? Só para vocês entenderem. Ó, ouçam, meus queridos irmãos, o Criador não escolheu os pobres do mundo para serem ricos na imuná e receberem o reino que ele prometeu aos que o amam, mas vocês desprezam os pobres. Não são ricos os que oprimem vocês, arrastando-os a tribunais? Não são eles que insultam o bom nome daquele a quem vocês pertencem? Se vocês de fato mantivessem o objetivo da lei do reino em conformidade com a passagem que diz, ame a seu próximo como a si mesmo, estarão agindo bem, mas se demonstrarem favoritismo, suas ações constituirão pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Porque se uma pessoa guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de transgredir integralmente, pois aquele que disse não adultere, também disse não assassines. Se vocês cometem adultério, mas assassina, torna-se transgressor da lei. Muita gente, eu vou assassinar, matar uma pessoa. Não, mas você, a partir do momento que você já pensou mal do irmão, num semelhante seu, a partir do momento que você já pensou em ter, ficou com raiva dele, com inveja dele, você já o matou no coração, amados. Você já fez uma maldade ali. Nesse sentido, amados. Então nós temos que estar, assim, conscientes, usar o raciocínio, ficar ligado no que o Salvador ensina a nós. Não que a gente deva praticar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés foi enterrada quando Yahushua derramou o sangue, amado. Hoje é a lei do amor, amados. Hoje opera a lei do amor, a plenitude da lei, que é amar o próximo, as boas obras, praticar o bem a todos, independente que seja afastado das coisas religiosas do mundo, como eu repeti anteriormente. Essas coisas que as pessoas se apegam,
como festas pagãs, que a gente sabe que é aniversário, o maldito Natal, o Natal de Nimrod, o Natal de Tammuz, essa porcaria, esse lixo dessa festa maldita aí que eles comemoram como Natal. O nascimento desse Jesus Cristo maldito, esse nome maldito, que foi inventado por imperador Constantino, esse cão guloso do inferno. Vamos lá. Entende, amado? Porque esse nome Jesus Cristo, ele foi inventado, amado. Entende? O nosso Salvador, o que morreu no madeiro, o Salvador, o nome dele é Yahushua. Ele é o Messias, o ungido do Criador. Entendo? Nesse sentido. Ele que morreu por nós no madeiro. Não esse Jesus Cristo inventado por Constantino. Isso aí provas históricas comprovam que a invenção foi dele, desse nome Jesus Cristo. E a adulteração das Escrituras, blasfemar os nomes, para tirar o entendimento das pessoas, amado. Nesse sentido. Vamos lá. Se vocês comentaram adultério, mas assassina, transgressor da lei. Vamos lá. Continue falando e agindo como pessoas que são julgadas por a lei, que concede liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Tá vendo, amados? Entretanto, a misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem imunar, e se não tiver ações que aprovem? Esse tipo de imunar é capaz de salvar? Suponha que um irmão ou uma irmã não disponha de roupas ou de alimentos diários. E alguém lhe diga: paz, aqueça-se, alimente-se bem. Se lhe dá nada, do que necessita, que bem há nisso? Da mesma forma, a imunar por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta, mano. Tá vendo? Não adianta a gente falar, né? Voltando de novo, começo do vídeo, amado. Se nós não fizermos as boas obras, não praticar o amor ao próximo, não ajudar, não alimentar os famintos, não visitar os doentes, não dividir nossos bens materiais com o nosso próximo, que necessitam, lembrando que necessitam da necessidade, não adianta, amados, só acreditar. Tem que ter as obras junto, porque as obras, no último dia, vai ser provada pelo fogo. Entende, amados? É as boas obras, junto com a imunar, a confiança no Salvador e a Ruja, firmado nele. Tá? Vamos lá. Mas alguém dirá que vocês têm imunar. Eu tenho ações concretas. Mostre-me essa sua imunar sem atos. Eu lhe mostrarei a minha imunar por intermédio das minhas ações. Você crê que o Criador é um? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso também. E esses pensamentos fazem tremer de medo. Entretanto, insensatos. Quer certificar-se de que a imunar sem ações concretas é estéril? Não viu Abraham vir declarado justo por causa de seus atos, quando ofereceu o seu filho Yehoshua sobre o altar? Vocês podem ver que a imuná cooperou com as ações, mediante as ações, a imuná foi completada. Ou seja, amado, ele fez ação, ele ia sacrificar, lógico, o Criador jamais ia querer um sacrifício humano, né? Jamais, né? Aí você para analisar Abraham, que a gente conhece como Abraão, né? Ele fez o que o Criador pediu, amados, porque ele acreditava que o Criador ele ia ressuscitar Isaac de novo. Nesse sentido, ele pediu o único bem que ele tinha. Então, o Criador provou a imuná dele. Né? Não que o Criador ia aceitar, tá? O sacrifício humano. Jamais o Pai aceita essas coisas, tá? Inclusive, o nosso irmão Yahushua, o nosso amado Salvador, ele mesmo falou: a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim. Então, ele quis fazer aquilo, amados. Entende? E como eu disse no vídeo a parte 2 do nome do Criador, né? Que Yahushua, ela era homem, 100% homem, filho de Orrucaf e de Maruã. Os dois, ele era filho homem, entende? Ele era carne e sangue. Ele tinha toda a plenitude do Criador, todo o entendimento o Pai lhe deu. Ele foi o primeiro. Ah, mas ele foi o primeiro, lógico, ele trouxe a palavra do Pai. A primeira coisa que o Pai fez foi a palavra, porque ele falou que haja luz, que se crie os anjos. Lógico, estava sempre junto, a palavra do Criador. Então, ele é a palavra do Pai, ele trouxe a palavra do Pai, a plenitude do Criador estava em Yahushua, nosso amado irmão. Ele foi o primeiro, né? Nesse sentido. Vamos, só deixa eu voltar um pouquinho para nós voltar ao raciocínio. Não foi Abraham declarado justo por causa de seus atos, quando ofereceu seu filho Yehoshua sobre o altar? Vocês podem ver que a imuná cooperou com as ações. Mediante as ações, a imuná foi completada. E a passagem da lei que diz: Abraham teve a imuná em Urim, e isso foi acreditado em sua conta como justiça.
foi cumprida, ele foi chamado até mesmo amigo do Criador. Vejam que uma pessoa é declarada justa por causa das suas ações, tá vendo, amado? Por causa das ações, as ações em bondade, as ações em amor ao próximo, e assim vai. E não apenas por causa da imuná. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, também não foi declarada justa por causa das suas ações, quando acolheu os mensageiros, os enviou por outro caminho. De fato, como o corpo sem entendimento está morto também, a imuná sem as ações está morta, amado, tá vendo? Então, se você não tem o espírito Uruha, que é o entendimento do Criador, amado, não tem nada sobrenatural, esse entendimento que o Pai te dá, né, Uruha, o entendimento vindo do Criador, o corpo está morto. Porque acontece o seguinte, você está sem conhecimento do Pai, você vai por caminhos errados. Você segue coisas desse mundo, físicas. Agora, quando você começa a adquirir o conhecimento do Pai, o Pai começa a te cobrir com o entendimento dele, e você nasce da palavra, nasce do entendimento verdadeiro, você começa a entender essas coisas, amado. Entende? Como a gente leu no começo do vídeo. Aquele que não tem sabedoria, peça ao Criador, sem duvidar, que o Criador vai te dar o conhecimento que você precisa para você poder dividir o pão, anunciar a boa palavra, amados, e fazer as boas obras, tá? Vamos lá. Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de saberem que serem julgados com maior severidade. Porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, é um homem maduro e é capaz de tomar as rédeas de todo o seu corpo. Então, vou voltar um pouquinho aqui, amado, para ter um entendimento aqui rápido. Não muito de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de saberem que seremos julgados com maior severidade. Amados, não é mestre, tá? Aqui está errado essa palavra. Mestre não é mestre. Né? A gente que estamos anunciando a boa palavra, nós que estamos sendo os anunciadores, né, amados? Nós temos que ter cuidado com o que fala, amados, para a gente falar como diz as Escrituras, falar como a palavra é, amados. Não podemos fugir do que está nas Escrituras. E aqui é bem claro em saber, ó, nós seremos julgados com maior severidade, tá, amados? Porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no que diz, é um homem maduro. É capaz de tomar as rédeas de todo o seu corpo, quando coloca freios na boca dos cavalos para que eles não obedeçam. Podemos controlar o corpo todo do animal. Pense também em um navio, embora seja tão grande, impelido por fortes ventos, o piloto dirige na direção que quiser, mediante um leme pequeno. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gloria de grandes coisas. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma floresta. Sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidades. Elas estão alojadas entre os membros do nosso corpo e contamina por inteiro, increditando todo o curso de nossa vida. Seu fogo é alimentado pelo inferno. Os seres humanos continuam domesticando todas as espécies de animais e aves e répteis, criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável, maligna, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Criador, o rim, e com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem do Criador. Da mesma boca procede bênção e maldição. Irmão, não é correto que as coisas sejam desta forma. De uma fonte não pode sair água doce ou água amarga. Pode. Se a figueira pode produzir azeitona, meus irmãos, ou a videira figos. Então, um pouco uma fonte de água salgada produz água doce. Tá vendo, amado? É aí que você começa a analisar aqui, né? Aí você vê. Quando você para analisar, aqui fala para nós tomar cuidado que a gente fala, né? Com a nossa língua, com as palavras que a gente profere contra o nosso próximo, com as coisas que a gente diz, né, amado? Tomar cuidado. Aí você para analisar também outro ponto, sim, aí você para analisar. Veja só a história do sistema religioso maldito, o catolicismo, o protestantismo. Veja só. Veja os crimes que eles cometeram no passado e continuam cometendo, amado. Vocês param para analisar. Aí se encaixa perfeitamente. Pode
uma fonte de água salgada da água doce. Aí vocês param para analisar, amados, nesse sentido, tá? Vamos lá. Quem dentro de vocês é sábio e tem entendimento, que demonstre mediante sua boa conduta, por ações praticadas com humildade procedente da sabedoria. Contudo, se vocês brigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se glorie disso, nem ataque a verdade com mentiras. Essa sabedoria não é do tipo que procede do alto. Ao contrário, é terrena e não espiritual e demoníaca. Espiritual demoníaca. Porque onde existe inveja, ambição egoísta, há discórdia de toda espécie de práticas indecentes. Mas a sabedoria do alto antes é de tudo pura, depois pacífica, dócil, racional, amados, racional, cheias de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. Os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita da justiça, ou seja, a colheita no amor, amado, nesse sentido. Vamos lá. Ó, o que causa disputa e luta entre vocês não são os desejos guerreando em seu interior. Vocês desejam coisas que não têm, matam e invejam, mas não conseguem obtê-las, então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm o que não é que não oram, ou vocês oram e não recebem porque oram como motivação errada e pretensão de saciar os próprios desejos. Tá vendo, amados? Complicado, né? Aí você para analisar, né? Às vezes a pessoa, eu quero... Pede uma casa, pede um carro, tudo coisa do mundo. É lógico que ele não vai aceitar, com certeza, lógico que não. Porque o único Deus que prometeu riqueza neste mundo aqui, que você acha nesses prostíbulos dessas igrejas malditas, esses templos imundos aí, foi o Deus deste mundo, amado. Veja lá em Maniohu, que o Senhor batizou como Mateus, amado. Quem que prometeu riqueza do mundo para o Salvador? Não foi Rassatã? Então esse lixo que ele promete desse sistema maldito aí é dele, amado. Entende? Então, você pedir para o Criador, sim, amado, pedir a perfeição do amor, pedir, amado, sim, pedir o conhecimento, pedir, amado, sim, que a gente não tenha vergonha de falar a verdade, que a gente seja destemido para falar, que a gente tenha capacitado para repartir o pão com todos, o pão vivo que desceu do céu, amado, nesse sentido. Nós temos que pedir essas coisas do Criador, que Ele nos prepare para a vida eterna, nos prepare para ser perfeito em toda boa obra e palavra, nesse sentido. Isso que eu tenho que pedir para o nosso Pai. É isso, amado. Vamos lá. Olha lá. São próprios desejos, né? Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar o Criador? Aí, amado, vocês vão parar para pensar, mas esposas infiéis, amado, nós somos as virgens. Nós vamos ser esposa do Cordeiro, amado, é nós. Então, nós temos que ser fiel ao nosso esposo, que é o Messias, fiel à palavra dele, que ele ensinou para nós. Entende, amado? Não ser infiéis, olha só. Esposas infiéis, vocês não sabem quem amar o mundo odiar o Criador? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Urim, o Criador, amado. Está entendendo? Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão afirmar que há um só entendimento em nós que cobiça com intensidade, mas a bondade que ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz, o rim se opõe aos arrogantes, mas dá a sua bondade aos humildes, amados. Portanto, submetam-se ao Criador. Além disso, resistam ao adversário, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se do Criador, e ele se aproximará de vocês. Limpe as mãos pecadoras, purifique o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamentem-se, solucem, que seu riso transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhe-se perante o Salvador e ele os exaltará. Tá vendo, amado? Mas lembrando, amados, a oração de falar com o Criador é uma coisa particular sua. É uma coisa que você tem que ir para o teu quarto, um momento seu com o Pai. Nós temos sim que falar da boa notícia. Quando ele fala em oratória, o que é oratória? É falar, amado, falar do Salvador, do pão vivo, da vida eterna que há no Salvador, da palavra da vida, do pão vivo que desceu do chão maior, da verdadeira ceia, amados, que é dividir o pão vivo, que é a palavra, amados. Essa é a verdadeira ceia, amados. E esse também é o dízimo também que nós estamos pagando quando você está falando do Salvador,
para outras pessoas, para outros irmãos, você está pagando o teu dízimo, porque você está alimentando, dando pão, amado. Como a gente sabe que dízimo era comida, sempre foi comida naquela época, e aquilo foi uma sombra das coisas hoje. Ou seja, amados, nós hoje somos todos sacerdotes. Naquela época, os sacerdotes, na tenda, eles recolhiam a 10ª parte anual do povo de Oxoru, que seriam os alimentos e tal, e dividiam entre o povo, entre os famintos, entre o povo de Oxoru, os que necessitavam. Então, hoje, nós vamos usar agora o entendimento. Aquilo foi uma sombra para indicar hoje. Hoje nós somos o quê? Como diz as Escrituras, o Pai está fazendo um reino de sacerdócio, ou seja, todos nós. Não é um, é todos nós, né? Ou seja, hoje nós estamos fazendo esse trabalho, dividimos o pão vivo entre nossos irmãos. Então, nós estamos pagando dízimo também, amados. Quando você fala do Salvador para uma pessoa, quando você fala da vida eterna que é no Pai, da boa palavra, você já está pagando dízimo, você já está alimentando o próximo, está dividindo o pão, amados. Está dividindo o pão vivo, está ceando com os irmãos, nesse sentido, tá? Vamos lá. Deus exaltará, né? Irmãos, pare de falar mal uns dos outros. Quem fala contra o irmão, ou julga seu irmão, fala contra a lei, julga a lei. E se você julga a lei, não é praticante dela, mas seu juiz. Há apenas um doador. A lei. Ele também é o juiz, com poder para salvar e destruir. Quem que seria isso, amado? Seria o nosso Salvador Yahushua, amado. Ele vai ser o grande juiz daquele dia. Ele, amado. Quem vocês pensam que é para julgar o outro ser humano? Tá vendo? Quem você pensa que é? Né? Aí muitas vezes, mas eu vou julgar ele porque... Não, amado, vamos raciocinar juntos aqui agora. Vamos raciocinar. Você reprovar as obras das trevas do sistema maldito são obras que a Escritura pode reprovar. Agora, o que a gente não pode fazer é julgar o ser humano, a pessoa, o homem, sem religião. Nesse sentido, tá, meus amados? Nós temos que reprovar as obras das trevas, as obras do mal, as obras de Rassatã, que sistema maldito, sistema político, essas coisas que são do mal, amado, nesse sentido, tá? Vamos lá. Agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade, tal faremos negócio e ganhamos dinheiro lá durante o ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer que o rim quiser que aconteça, viverão para fazer isso ou aquilo. Contudo, agora vocês se gloriam de sua arrogância, e toda vanglória é maligna. Tá vendo, amados? Toda vanglória é maligna. Portanto, qualquer um que saiba as coisas certas a se fazer e não faz, comete pecado. Tá vendo, amados? Vamos lá. A seguir, uma palavra para os ricos. Chorem. Lamente por causa dos contratempos que lhe sobrevirão. A riqueza de vocês apodreceu e suas roupas foram corrompidas por traças. E seu ouro e prata enferrujaram, e a corrupção deles testemunhará contra vocês e devorará sua carne com fogo. Estamos nos últimos tempos, e vocês continuam acumulando bens. Ouçam os salários que vocês retiveram com fraude dos trabalhadores que ceifaram nos seus campos, clamam contra vocês, e os brandos dos ceifeiros chegam aos ouvidos de Urim dos exércitos. Vocês tiveram uma vida de luxo, autossatisfação aqui na terra. Em um tempo de matança, continuaram-se, fartando-se e contentaram o coração. Vocês condenaram e assassinaram o inocente. Eles não resistiram a vocês. Portanto, irmãos, sejam pacientes até o retorno do Salvador. Vejam como o lavrador aguarda pelo precioso fruto da terra. Ele é paciente até receber as chuvas do outono e da primavera. Também vocês sejam pacientes. Mantenha a coragem, porque a volta do Salvador está próxima. Não se queixem um dos outros. Não se queixem um contra os outros. Irmãos, parem, para que não incorram na mesma condenação. Vejam, o juiz está à porta, como exemplo de terem sofrido maus tratos, de terem sido pacientemente. Irmãos, observe os profetas que lhe falam em nome de Urim. Vejam, considerando abençoado aqueles que
perseveram. Vocês ouviram a respeito da perseverança de, de Jó. E sabe qual era o propósito de Urim? Urim é muito compassivo e misericordioso. Sobretudo, irmão, pare de jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem usando qualquer outra fórmula. Em vez disso, que seu sim signifique sim, e seu não seja não, para que não caia na condenação. Alguém entre vocês com dificuldades, ele deve orar. Alguém que se sinta bem, ele deve cantar cânticos de louvores espirituais, amados, no entendimento, coisas particulares, sua com o Criador. Não é para ficar praticando isso em meio de povos, amados. Nesse sentido, em meio de pessoas. Isso é uma coisa particular. Cite salmos para o Criador, hinos, coisas sua com o Pai. Invente hinos. Não esses hinos do sistema maldito aí. Faça você mesmo, amado, um hino para o Pai. Coisas das próprias palavras. Coisas que estão no coração, de agradecimento ao Pai por estar vivo. Agradecimento ao Pai por estar te mostrando a verdade, o caminho puro e verdadeiro, amado. É simples, nesse sentido, entende? Nesse sentido, tá? Vamos continuar. Alguém doente entre vocês, ele deve chamar os anciões dos seguidores. Eles orarão por essa pessoa. E esfregarão o azeite de oliva sobre ela, em nome do Salvador. Amado, esse azeite aqui, isso aqui está suspeito, porque a gente sabe que essa prática de ungir com óleo, isso é prática da antiga lei. E a gente sabe que a antiga lei foi afundada no madeiro. Então, está suspeito isso aqui. A gente sabe que a unção verdadeira seria o conhecimento, seria falar do Salvador para a pessoa que esteja doente. Seria para que o Criador possa perdoar os pecados dela. Então, ele sabe disso. Ó. A oração oferecida com confiança curará o doente. O Salvador restaurará sua saúde. E essa pessoa tiver cometido pecado e será perdoada. Tá vendo, amado? É aí que entra, entendeu? Será perdoado. Então, a pessoa está doente e tal, vá lá. Você pode fazer falar da boa nova, falar do Salvador para essa pessoa e tal, se ela acreditar realmente que Yahushua é o Salvador, que ele é o Messias, que ele pode salvar a vida dela, ela vai se perdoar dos pecados dela automaticamente e ela, a partir daquele momento, vai começar a seguir o caminho da verdade. Assim vai. Portanto, reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros. Aqui já está meio suspeito também, mas porque a gente sabe que uma coisa que você tem que se confessar é para o Criador, não para homens, tá, Márcio? Isso aqui também está suspeito. Isso aqui eu não aceito, não, tá, Márcio? Isso aqui está suspeito. A gente sabe que o nosso pecado tem que falar para quem? Para o nosso Criador, que ele que nos perdoa, que é Yahushua que nos perdoa e nos purifica. Né? O que purifica nós, amado? A palavra. Você lê, você pôr em prática o que você aprendeu nas Escrituras. É isso, amado, tá? E ore uns pelos outros, para que possam ser curados. A oração de uma pessoa pura é poderosa e eficaz. Eliyahu, que Elias, tá, amado? Você batizou como Elias. Eliyahu, né? Era apenas um ser humano como nós. Contudo, ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Ele orou novamente e o céu dera a chuva e a terra produziu fruto. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, saiba que quem faz um pecador retornar ao seu caminho errado, salvará da morte, cobrirá muito de pecado. Então, você pode ver, amado, quando você faz uma pessoa sair do maldito sistema, que a pessoa começa a enxergar que você anunciou uma boa palavra para essa pessoa, então os pecados dessa pessoa vai para uma multidão de pessoas, né? Vai só acumulando. Amados, muito obrigado pela atenção, né, amados? Espero que vocês continuem, né? Continuem no mesmo entendimento, né? Que o Criador abençoe cada um com o pleno entendimento das coisas dele, né? E eu sempre digo, amados, leia as Escrituras, amados, leiam as Escrituras, leiam, amados. Não leia as Escrituras, porque é dela que tirareis a vossa salvação, né, amados? E continue pesquisando, amados, não caia na live de pessoas que dizem ser irmãos e querem pedir dinheiro para vocês, para ter boa vida, amados. Não caia nesse migué, amados. Nós temos que ajudar o nosso próximo, os que necessitam, necessidade, amado. Nesse sentido, a boa palavra tem que ser dada pela bondade, porque da mesma forma nós recebemos, amados. Qualquer coisa que você fizer em prol do teu próximo, esse é o sacrifício de você pegar, amados, e fazer uma boa obra, de você pegar e anunciar. Isso não é para ser cobrado, amados, e sim pela bondade de receber, pela bondade nós temos que dar, amados. Entende? Tem muitos irmãos que estão começando a ficar igual do sistema, amados. Estão usando de canais para extorquir os irmãos, pedir dinheiro, amados.
Pare com isso, amado. Nós temos que trabalhar para a gente ter condições de ajudar o nosso próximo. A gente tem que fazer a caridade, não viver da caridade, amado. Entendo isso. Nós temos que ajudar os que necessitam. Nesse sentido, não começa a arrecadar, amado. Não é isso. Entende? Nesse sentido, abra os olhos, amado. Vejam as coisas, observem. Não caiam nesses irmãos que se dizem ser emissários, essas pessoas que dizem estar no caminho e estão extorquindo, usando frases, como é que eu posso dizer? Frases falsas de amor, frases falsas hipócritas, amados. Fujam dessas pessoas, amados. A paz de Yahushua esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Eu mando um forte abraço, né? Com muito carinho para todos meus irmãos e irmãs, né? E que o Pai das Luzes, como diz na carta de Arrucaf, que eu acabei de ler, né? Que ilumine o vosso entendimento, que abra a mente de vocês para toda boa obra, para todo entendimento puro vindo do Criador. Até o próximo vídeo, amados. Falou!